E aí, Xandré, tudo bem com você? Professor Biga aqui na área para mostrar para vocês um dos fenômenos mais importantes, quiçá o mais importante da tecnologia para a nossa tecnologia atual, que é o fenômeno da indução eletromagnética. Por que é um dos fenômenos mais importantes que existe? Bom, primeiramente porque ele faz parte da produção da energia elétrica. Produção em partes, a gente sabe que a energia ela é sempre transformada. Tudo bem, mas a energia elétrica que chega na nossa casa, ela é produzida a partir de uma energia que vem, por exemplo, da água. E eu não consigo fazer um cano de água acender uma lâmpada. Então eu preciso de um fenômeno ali no meio do caminho que faça com que a energia mecânica que tem naquela água consiga ser convertida em energia elétrica. E esse fenômeno é o da indução eletromagnética. Preciso te convencer de mais alguma coisa, então? Você consegue viver sem eletricidade? E basicamente todas as nossas grandes tecnologias, avanços da medicina e avanços da ciência, eles funcionam com base na eletricidade. Então eu não vou me alongar aqui sobre os exemplos, porque os exemplos você vai pegar onde? Nos exercícios. Toda vez que você for fazer um bom exercício de vestibular, FUVEST, Unesp, Unicamp, ele vai vir com você com uma tecnologia, ele vai apresentar aquilo. Olha, uma tecnologia muito nova, assim, assado, e aí depois ele vai discorrer sobre a indução eletromagnética. Isso eu tenho certeza com você. Então, o que é a indução eletromagnética? Basicamente é isso. Um ímã tem capacidade de gerar corrente elétrica e a gente vai dizer que corrente elétrica também tem capacidade de funcionar como se fosse um ímã. Então, ímã, corrente elétrica, ímã. Basicamente isso que é a indução eletromagnética. Eu vou explicar para vocês o pedaço total da indução eletromagnética e para isso eu preciso de três conceitos: fluxo magnético, lei de Lenz e lei de Faraday. Mas eu vou explicar todo o conceito e depois eu venho fatiando e explicando um por um. Primeiro, regra da mão direita: se o meu campo magnético são os dedos, o B, eu tenho o I como sendo a corrente, ou se esse aqui for o meu campo magnético, isso aqui que são meus dedos vai ser a corrente. Regra da mão direita funciona muito bem para as espiras. Eu preciso lembrar também de uma coisinha simples, que as linhas de campo magnético elas saem do norte e elas vão para o sul. Sair do norte significa o meu campo magnético apontar para lá. Lembra? O vetor campo magnético, ele segue sempre tangente às linhas e na mesma orientação. Se o campo magnético está indo para lá, a linha está indo para lá. Se a linha dá a volta e vem para cá, o campo magnético aponta para cá também. E uma terceira coisinha que a gente vai usar é a conservação da energia. Eu já comecei falando dela lá, energia da água, que vai virar energia elétrica. Então ela vai aparecer e vai ser muito útil aqui. Vamos lá, o desenho que eu tenho é um ímã e fiz algumas linhas de campo magnético saindo do norte e todas indo para o sul. Vou pegar uma espira. Uma espira, um fiozinho assim, ó, um fiozinho de cobre, um fiozinho de algum condutor. E ele está enroladinho. Essa espira, eu posso fazer duas coisas com ela. Ou eu aproximo a espira, ou eu afasto essa espira. Uma coisa que você percebe na hora de aproximar a espira, a hora que você aproxima a espira, é que quando mais perto do ímã ela vai, mais intenso vai ficar o campo magnético ali. E eu também consigo perceber que aumentam os números de linhas. Aumenta o número de linhas que atravessa essa espira. Então aqui, a grosso modo, ó, nenhuma, depois passou a ter duas, aqui vai ter 4, 6, ali vai ter 10. Aproximar a espira significa aumentar a intensidade do campo magnético, também significa aumentar o número de linhas. Então, campo mais intenso, maior quantidade de linhas. Mas isso quando eu estou aproximando. Porque se eu estiver afastando, eu venho reduzindo essa quantidade de linhas. E você fala, teacher, mas tá, o que isso tem a ver com eletromagnetismo? Vamos lá, voltando para o exemplo da conservação da energia. Alguns exemplos simples. Se eu pegar uma mola, então tem uma molinha aqui. Se eu empurro essa mola para a direita, a hora que eu solto, ela retorna para a esquerda. Se eu puxo essa mola para a esquerda, a hora que eu solto, ela vem para a direita. Se eu pegar um pêndulo, eu trago ele aqui em cima e solto. Ele vai tudo para um lado, aí ele volta tudo para o outro. Então, basicamente, o que aconteceu nesses dois exemplos? A energia que eu usei para deformar, ela fica de alguma forma ali acumulada e aí ela vai desacumular voltando para o ponto de equilíbrio. O pêndulo, eu trouxe ele aqui para cima, eu solto, ele vai e aí ele volta. Se eu pegar, por exemplo, naquele montanha-russa ou qualquer coisa do looping, por exemplo, aqui embaixo ele tem uma energia, aí ele sobe e depois ele volta, que seria uma bola de futebol, se eu jogar ela para cima, ela vai descer depois. Todos esses exemplos são de conservação de energia e você entendeu basicamente o que acontece.
todo movimento que eu colocar para a direita, ele volta para a esquerda. Se eu colocar para a esquerda, ele volta para a direita. Se for para cima, ele volta para baixo. Se for para baixo, ele volta para cima. Conservação de energia, então, seria eu fazer um movimento contrário. Na Inspira e no ímã, não vai acontecer nada de diferente. Essa mesma coisa vai acontecer. A Inspira vai fazer o seguinte: a hora que eu aproximo com a minha mão, ou seja, uma força externa aproximando a Inspira, e solto, eu verifico que essa Inspira ela volta. Então, a hora que eu jogo ela para frente, eu verifico que ela volta. A hora que eu puxo ela, ou seja, a hora que eu afasto, eu estou puxando ela para cá, eu verifico que ela vem para cá. Mas como assim, tia? Eu verifico isso? A hora que eu aproximo, ela voltou, mas como assim? Porque isso aqui é um ímã. O único jeito de alguma coisa afastar do ímã é se acontecer uma repulsão entre eles. E é exatamente o que está acontecendo. A gente tem uma indução. Indução é fazer com que alguma coisa aconteça sem eu relar. Então aqui, quando eu aproximo essa Inspira, eu percebo que ela recebe uma força contrária, aproximação, uma força contrária. Então eu chego numa conclusão do seguinte: para o norte empurrar alguma coisa, não pode ser um pedaço de ferro, porque um ímã sempre atrai o pedaço de ferro. Lembra? Ele magnetiza o ferro e ele faz com que eu tenha norte, sul e cola. Beleza? Agora, se eu tenho um ímã repelindo alguma coisa, com certeza essas duas frentes aqui, ó, um está olhando para o outro com o mesmo polo. Então, o fenômeno da indução, que é eu criar sem eu mesmo encostar, faz com que a aproximação de uma Inspira induza nela um polo norte. É por isso que a gente verifica que tem uma repulsão depois, porque para repelir norte tem que ser norte. Então, quando você aproxima, o fenômeno é repulsão. Mas, Titi, e se eu afastar, então, já que você falou da conservação de energia, direita e esquerda, se eu jogar para cima, vem para baixo, vai para cima. Então, se eu afastar, quer dizer que ele vai dar um jeito de aproximar? Sim. Mas quando eu afasto uma Inspira, como que eu faço para o ímã puxar ela de volta? Bom, o ímã só puxa a partir do momento que eles têm polos opostos. Então, se o ímã é polo norte e eu estou afastando uma Inspira e eu vejo que aparece ali uma força de atração, então quer dizer que ele vai induzir, ele vai gerar, ele vai criar ali um polo sul. Então, toda vez que eu aproximar um polo, ele vai gerar a mesma polaridade para repelir. Toda vez que eu afastar a Inspira, ele vai gerar uma polaridade oposta para atrair. Você entendeu o que é do contra? Basicamente isso que é a lei de Lenz, é ser do contra. Quando eu aproximo, ele repele. Quando eu afasto, ele atrai. Sempre do contra. Mas, teacher, o que isso tem a ver com a corrente elétrica? Isso tem a ver com a corrente elétrica a hora que a gente junta na regra da mão direita. Então, olha só que muito simples. Ó. Eu vou aproximar um polo norte de uma Inspira. A hora que eu aproximo, lembra lá, sempre do contra, quando eu aproximar o polo norte daquela Inspira, o que vai acontecer é, essa Inspira ela vai gerar aqui na parte da frente dela também um polo norte. E a gente sabe que as linhas de campo magnético, elas saem do norte e vão para o sul. Se elas saem do norte, quer dizer que nessa Inspira eu tenho linhas assim, ó, saindo, ó. As linhas estão saindo, ó, tá saindo. Manjou a parada? E aí eu acabei de falar para você que o campo magnético, ele segue a linha. Então, se as linhas estão saindo, elas estão vindo de lá para cá, eu vou usar o meu vetor campo magnético como sendo essa linhazinha que saiu aqui. Esse vai ser o meu vetor campo magnético da Inspira. Então, o vetor campo magnético a gente lembra que é o B. Aí que eu lembro da regra da mão direita. Se a minha Inspira tem um campo magnético que aponta para cá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Se a minha Inspira tem um campo magnético que aponta para cá, a minha corrente elétrica ela vai girar para lá, certo? Se o meu campo magnético aponta para cá, a corrente elétrica ela vai girar para lá. Então eu vou dizer aqui, neste desenho, que o campo magnético para cá, ele faz uma corrente elétrica que gira para cá. Corrente elétrica gera campo, campo gera corrente. Isso a gente aprendeu lá na aula das fontes de campo magnético. Ali vai funcionar como se fosse uma
um eletroímã, fechou? Agora, se eu afastar, lembra lá? Quando eu afasto, sempre do contra. Se eu afastar, ele vai dar um jeito de atrair. Como que eu faço para atrair o polo norte? Gerando um polo sul. Então aqui o que eu faço? A espira, ela é induzida a ter um polo sul. Só que se ela é induzida a ter um polo sul, as linhas de campo vão entrar nessa espira. As linhas de campo vão entrar nessa espira, logo o campo magnético que acompanha a linha, ele vai ser alguma coisa para cá, horizontal para a direita. Esse vai ser o meu campo magnético. Então o que aconteceu exatamente agora? Eu inverti a corrente elétrica. Se antes o campo saía e eu girava a corrente para lá, agora o meu campo entra e eu giro a corrente para cá. Então eu inverti o campo e inverti também o sentido da corrente. Ah, teacher, então essa corrente está invertida? Sim, essa corrente está invertida. Mas é assim que fala na física? Não. A gente diz que a corrente foi alternada. Olha que lindo! Lembra a corrente contínua, a corrente alternada? O fato de você aproximar ou afastar um ímã vai fazer com que a corrente gire para um lado ou para o outro. Corrente alternada. Agora, o que acontece lá na usina hidrelétrica ou hidroelétrica? Você rotaciona um gerador. Rotacionar, imagina pá. A hora que ela vem assim, ela passa perto de você. Aproximou. Depois ela afasta. Manjou? Então ela aproxima e afasta, corrente para um lado, corrente para o outro. Isso faz o que a gente chama de corrente alternada. A gente vai focar na corrente alternada nos próximos estudos. Por enquanto vamos ficar só com esse lance de alternou ou não alternou. Vamos se atentar a esse detalhe. Agora aqui, eu vou aproximar um polo sul. Lembra do contra lei de Lenz? Aproximou, ele dá um jeito de repelir. Se você aproxima um sul, o único jeito de repelir o sul é gerando outro sul. Sul repele sul. Então aqui vai acontecer exatamente o mesmo desenho de cima. Eu tenho o polo sul onde as linhas estão entrando. Se no polo sul as linhas estão entrando, o campo está entrando também. O campo está entrando, que é o meu dedão, e os meus dedos eles vão fazer parte da corrente elétrica. Então essa corrente elétrica ela vai girar para esse lado aqui. Então agora você já viu uma coisa muito importante. Se você trocar esses caras aqui, então eu tenho afasta norte, aproxima norte. Se você trocar o movimento, afastar por aproximar, vai inverter a corrente elétrica. Se você trocar o movimento, vai inverter a corrente elétrica. Agora olha só o que acontece aqui. Você teve a mesma corrente elétrica, as duas giraram para lá. Por quê? Eu troquei o movimento, inverte a corrente elétrica. Só que eu também troquei a polaridade, inverte a corrente elétrica de novo. Pô, você sabe que se eu inverter de novo, vira para a esquerda, agora para a direita, eu continuei no mesmo lugar. Então se eu inverto o movimento apenas, eu alterno a corrente. Se eu inverto a polaridade apenas, eu alterno a corrente, eu inverto a corrente, eu alterno a corrente. Então, se eu alternar o movimento, alterna a corrente. Se eu alternar a polaridade, alterna a corrente. Se eu alternar movimento e soma polaridade, aí a corrente é a mesma. Olha só esse exemplo aqui. Eu alternei o movimento, afastei e aproximei, e inverti também o polo norte com sul. E a corrente apareceu como sendo a mesma. Aqui embaixo, então, o que vai acontecer? Eu vou inverter o movimento, aproximar com afastar, então eu também vou inverter a polaridade. Essa corrente elétrica, sem fazer desenho nenhum, já sei que vai ser igual àquela. Então vamos lá, vamos ver se é mesmo? Eu estou afastando. No afastamento, eu gero sempre uma atração. Para atrair o polo sul, eu tenho que gerar um polo norte. E o polo norte significa as linhas saindo. Se eu tenho polo norte e linha saindo, o meu campo magnético está para cá. E quando o meu campo magnético está para cá, a minha corrente elétrica ela gira para aquele lado lá, que é esse daqui. Eu sei que os desenhos eles não ficaram tão bonitos assim, porque a parada seria um pouco 3D, mas deu para a gente entender o mais importante de todos, que é a corrente girar ou para um lado ou para o outro. Com certeza o desenho vai aparecer tridimensional, aí você vai entender sentido horário, sentido anti-horário, vai ficar tudo muito simples, mas basicamente isso é a indução eletromagnética. É eu fazer alguma coisa do contra, aproximar repele, afastar atrai, e essa coisa do contra ela está relacionada com o número de linhas,
E esse número de linhas aumentando ou diminuindo gera uma corrente elétrica. Legal? Agora vamos partir então para as 3 coisinhas que eu falei que a gente ia estudar: fluxo magnético, lei de Lenz e lei de Faraday.